Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Nossa história de hoje está registrada em Êxodo 8, 20 a 32. Vamos ler? Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe assim, diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. Em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito, e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade e pedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Eu não sei você, mas eu detesto moscas. Eu acho que elas são super nojentas. Elas gostam de pousar em lugares sujos e em colocar bicho na comida da gente. É preciso tomar muito cuidado com as moscas. Basta uma panela aberta para ela estragar toda a comida. Eu não sei se você já viu sua mãe cobrindo a comida que fica no fogão ou falando para as pessoas não esquecerem a tampa aberta. E é por esse motivo. As moscas. Moscas transmitem doenças e podem fazer mal para a nossa saúde. Além disso, não há nada mais chato do que uma mosca voando ao seu redor. Às vezes você tenta espantar a mosca, mas ela não sai de jeito nenhum. Elas são terríveis. Outro dia, passei um tempão tentando tirar uma mosca da minha sala, mas eu não consegui. Resolvi deixar a janela e a porta da sala abertas para que ela saísse quando tivesse vontade. Eu juro que tentei expulsá-la, mas elas são muito rápidas. Por que eu falei tanto sobre moscas? É simples. É porque a 4ª praga que Deus lançou sobre o Egito foi a praga das moscas. Como já falamos nos outros domingos, as pragas lançadas por Deus não foram apenas para castigar o Egito. Elas tinham a intenção de ensinar algumas coisas importantes sobre Deus. Assim também acontece com a gente. Podemos viver situações difíceis, mas sempre há algo para aprender em qualquer situação. Diz o texto bíblico que Deus enviou muitas e muitas moscas. Elas tomaram conta das casas, das escolas, das farmácias, dos supermercados e tudo que existia no Egito. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar como aquilo foi terrível. Imagina você tentando pegar um copo e ter tanta mosca que elas não saem em cima do seu copo de jeito nenhum. As pessoas não devem nem ter conseguido comer direito. Um enxame de moscas fez com que Faraó pedisse a ajuda de Moisés e seu irmão Arão. Faraó queria que Deus acabasse com aquelas moscas. Moisés então fez um acordo com ele dizendo: Se Deus acabar com as moscas, você liberta o povo de Israel para adorarmos a Deus. E Faraó concordou. Tem mais uma coisa muito importante. Você sabia que no Egito viviam os egípcios, aqueles que moravam lá, e também existiam os hebreus, que faziam parte do povo de Deus. Quando Deus enviou um enxame de moscas, nenhuma mosca atingiu a casa dos hebreus. Dá para acreditar nisso?
Só a casa de Faraó e dos egípcios foi atingida e Deus livrou seu povo de uma praga tão terrível como essa. Existem algumas lições muito importantes nesse texto e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. A primeira lição fala sobre o poder de Deus, quando Deus cria enxames de moscas. Ele também faz com que as moscas atacassem apenas os egípcios, livrando o povo de Deus. Como eu já falei para você no início, eu juro que tentei expulsar uma única mosca da minha sala e não consegui. Você já tentou fazer isso? Pode tentar e vai perceber com facilidade que é muito difícil acertar uma mosca. Elas são rápidas demais. Mas se Deus der uma ordem, as moscas sozinhas se retiram. Deus tem poder para criar e para direcionar as moscas. Não é incrível? Se Deus tem poder para conduzir as moscas, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Você acredita nisso? Mas a segunda coisa importante é que Deus é fiel à sua palavra. Essa parte da história eu não contei, mas vou contar agora. Conforme tinha combinado com o Faraó, Moisés foi orar e pedir que Deus retirasse todas as moscas do Egito. E Deus cumpriu com a sua palavra, tirando as moscas. De acordo com o combinado, Faraó deveria liberar o povo de Deus para que ele se livrasse das moscas no Egito. Mas o que você acha que o Faraó fez? Ele não cumpriu com a sua palavra. Essa é outra lição muito importante. Deus é fiel. Ser fiel significa ser alguém que a gente pode confiar. Alguém que cumpre com o que promete. Alguém que não é mentiroso. Eu não sei você, mas eu já falei que ia fazer coisas e não fiz. Conheço muita gente que já agiu assim. Prometeram fazer coisas, mas não fizeram. Deram a palavra, mas mentiram. Como o Faraó fez. A fidelidade de Deus deve nos ensinar a sermos pessoas de palavra, que fala apenas a verdade. Depois de tudo que aprendemos, gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Papai do céu, o Senhor tem todo o poder. O Senhor cria as moscas e tem poder para colocar e tirar elas de qualquer lugar. Só o Senhor pode fazer isso. Mas não é só isso. O Senhor também é fiel. Faraó não cumpriu com a sua palavra, mas o Senhor cumpriu. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Me ajuda a ser fiel todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora a gente vai responder algumas perguntinhas sobre o texto que a gente leu. Pegue seu caderninho ou sua folhinha para a gente anotar tudo, ok? Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi a quarta praga que atingiu o Egito? As abelhas, os ursos, as moscas ou os pernilongos? Foram as moscas. Anote aí. Segunda pergunta. O que aconteceu de muito curioso nessa praga? As moscas eram gigantes, as moscas não invadiram a terra dos hebreus, as moscas não invadiram o Egito ou os magos mataram todas as moscas? As moscas não invadiram a terra dos hebreus, porque Deus é muito fiel à sua palavra. Terceira e última pergunta. O que Faraó fez? Ele disse que libertaria o povo, mas não libertou. Ele disse que libertaria o povo. Ele construiu um altar para o Senhor. Ele e Moisés se abraçaram felizes. Bom, a resposta é meio triste. Ele disse que libertaria o povo, mas não libertou. Ele mentiu para Moisés e para Deus. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Quando vocês chegarem em casa, leiam a Bíblia, falem com o Papai do Céu e, por favor, nunca mintam, porque é uma coisa muito errada de se fazer, ok? Um grande beijo e tchau, tchau!